como é que eu faço operação de varejo performar? Então, assim, existe uma série de técnicas e recursos, tá, que se fala no mercado, mas nós acreditamos em 5 eixos, tá, que são determinantes para uma operação de varejo funcionar, que se uma delas não estiver sendo trabalhada corretamente, vai prejudicar a operação como um todo, tá? Então, assim, se nós pegarmos numa operação de varejo de alta performance, a figura principal é a do gerente. Não tem loja que vai performar bem se não tiver um bom gerente, tá? Isso aí é fundamental. Não tem loja boa com gerente ruim. E quando a gente fala de gerente, no varejo é bastante comum nós termos a condução da loja dependendo das características do gerente, ou seja, a loja é bonita se o gerente é organizado, a loja tem um bom clima se o gerente tem boas habilidades de relacionamento, a loja performa se ele é com bastante iniciativa. Agora, eu preciso de lojas bonitas, performando e com bom clima. E isso requer, tem um conjunto de atividades que devem ser definidas pela empresa, monitoradas e garantir que a sua execução seja feita. E para isso precisa de metodologia, tecnologia e conhecimento. Depois eu tenho aqui padrão de atendimento, tá? É o segundo fator, padrão de atendimento. E pessoal, quando a gente fala de padrão de atendimento, não é boa vontade, não é pessoas educadas, pessoas que consigam receber bem o cliente, agradáveis. Padrão de atendimento é padrão. A pessoa que está trabalhando dentro do varejo, lá, o vendedor, seja o vendedor, o repositor, um caixa, ele tem que saber, com 2 casas depois da vírgula, como que é o atendimento dentro da minha empresa. A gente não pode deixar para cada pessoa que entre dentro da operação, trabalhe do jeito que ela quer ou com baixo nível de treinamento. Não, é um padrão, é regra. E quanto mais clara for essas regras, o que ele tem que falar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, o que ele tem que falar quando o cliente perguntar por um determinado produto ou serviço, tem que ser isso tudo estabelecido antecipadamente, para a pessoa não ter que decidir na hora, porque se ela tiver que decidir na hora, ela vive um permanente estado de insegurança e prejudica a conversão das nossas vendas. Depois eu tenho lá as minhas metas. Então, existe metodologia para definir, distribuir, comunicar, monitorar e depois publicar, né, comunicar os resultados de metas, tá? Então, assim, e para cada uma dessas fases, eu tenho que ter bem claro, assim, como é que eu faço para desenvolver o máximo potencial de cada um colaborador. Depois eu tenho o sortimento, que é isso que nós vamos falar hoje, ou seja, ter os produtos certos na loja. Tá? E, por fim, o próximo é a execução. Como que os produtos são expostos dentro da minha unidade. Agora, pegando ali o nosso sortimento, ter os produtos certos na loja. Quando fala produto certo, qual é a primeira coisa que tu imagina, Douglas? Eu penso aquele produto que vai me dar giro rápido, né? Que vai ter uma saída rápida. Seria isso? É isso aí. A primeira coisa que a gente pensa é no giro rápido, faturamento, a margem, corretamente no nosso resultado das nossas vendas. A primeira coisa que a gente tem que pensar não é na gente, né? A gente tem que pensar lá nos nossos clientes, no nossos shoppers. Então, quando falamos em produtos certos, a primeira categoria de produtos que eu tenho que pensar é aquela categoria que a gente chama de categoria destino. E a categoria destino existe para cada tipo de canal, existe uma categoria destino. A categoria destino é aquela categoria que leva o consumidor até aquele canal. É aquela categoria que dá identidade para o canal. Quando eu falo canal, porque pode ser uma padaria, pode ser uma farmácia, pode ser uma loja de calçado, pode ser uma loja de perfumaria, decoração, vestuário. Em cada tipo de varejo, tá, existe uma categoria que é destino, é aquela que leva o consumidor até aquele PDV, que atrai ele para aquele PDV. Então, se nós formos pensar nas farmácias, as grandes farmácias, né, se pegar aí na região aí onde tu tá, deve ter Pague Menos por aí, deve ter Droga Raia, Drogazil,
Tem? Tem bastante. Tem Preço Popular, Drogasil, tem. Aí imagina o seguinte, todos os consumidores, eles não têm dúvida do que é uma Drogasil. Pergunta para a pessoa sabe que é uma farmácia. Sim. Agora, se tu saíres daqui hoje e ir lá nessa farmácia, o que tu vais ver exposto na entrada da loja? Pô, tu vai ver exposto na entrada da loja, provavelmente são fraldas. E por que ele põe fraldas lá? Tu tem uma ideia? Não tem, não. Eu te digo, porque é uma categoria destino. Quando tu lembras que tem que comprar fraldas, a primeira coisa que tu lembras é de ir numa farmácia. E isto, então, é uma categoria destino, porque leva o consumidor até a farmácia. Certo? E por que ele põe lá na frente? Para ter o que se chama de conforto cognitivo, né? A pessoa tem um prazer, ou seja, ela chega na frente da farmácia e tem as fraldas. Internamente, lá no cérebro dela, mesmo sem ela se dar conta, tá aquela farmácia que põe uma fralda na frente, está dizendo você veio ao lugar certo. Ele diz, eu estou procurando uma farmácia e encontrei uma farmácia, porque a categoria destino ele espera, né, em encontrar lá, e ela dá identidade para o canal. Quando tu pensa em comprar uma bebida gelada, puxa, eu quero um refrigerante gelado, quero uma cerveja gelada, aonde que nós geralmente lembramos? Lembramos de ir numa loja de conveniência. Ou seja, as bebidas geladas dentro de uma loja de conveniência são uma categoria destino. E geralmente, de fora da loja de conveniência, eu já consigo ver as bebidas alcoólicas e os refrigerantes, que é para quê? Para ter conforto psicológico, né? Conforto cognitivo. Aquela informação confirma para a pessoa que ela está no lugar correto. Então, é essa, vamos chamar assim, então, a primeira coisa dos produtos certos, mais de que ter os produtos certos, é eu começar a saber como que eu trabalho com meus produtos. Então, as categorias destino são fundamentais para elas sejam vistas de fora da loja para mim atrair esse consumidor para dentro da minha operação. Então, se a gente for ver, imagina lá, a loja de conveniência, ela vende muitos outros produtos além das bebidas alcoólicas, além das bebidas dos refrigerantes, além das bebidas geladas. Mas eu vou dar preferência que esses produtos sejam vistos de fora da loja, porque são categorias de estilo. Mesma coisa as farmácias. Nós dificilmente vamos ver na entrada da loja sendo trabalhado um esmalte dentro de uma farmácia, né, na vitrine. Por quê? Não é uma categoria destino. Neste caso, é uma categoria conveniência, né? Ou seja, a pessoa vai na farmácia até compra o esmalte, mas eu não ponho na entrada da loja para não ter ruído. Além de a gente ter entender da função dos produtos, né? Então, por exemplo, a questão dos produtos certos, eu tenho que ver margem, tenho que ver volumes, né? Mas eu tenho que primeiro pensar nos meus consumidores. E entra essa questão aí, né, do exemplo das categorias de estilo. O outro fator é a questão quantitativa, número de produtos ou de itens. E eu tenho o meu faturamento. A gente começa a colocar produtos, né, e o nosso faturamento ele vai aumentando. Com o passar do tempo, a gente coloca mais produtos e o faturamento não aumenta. Essa faixa de faturamento que não aumenta, os nossos varejistas às vezes costumam dizer a loja chegou na sua maturidade, alcançou o seu ponto máximo de vendas. Não há limite, tá, para o crescimento do faturamento de uma operação de varejo. O que acontece é que quando nós chegamos nessa faixa aqui de faturamento que não cresce, é que nós não conseguimos avançar ou crescer no faturamento sem o gerenciamento por categorias. O gerenciamento por categorias. E o que o gerenciamento por categorias nos oferece? A primeira coisa é saber qual é o número ideal de produtos para o momento da minha operação de varejo. Onde ela chegou nessa barreira aqui, isso aqui é chamado, vamos chamar de ponto de inflexão. Ou seja, não adianta
Eu coloco mais produtos e as vendas não crescem. É o meu ponto de inflexão. Eu preciso conhecer este número aqui para saber como quebrar essa barreira do ponto de inflexão. Porque o meu faturamento ele pode continuar crescendo depois disso aqui. O que nós temos aqui? Esse mix de produtos que vai crescendo o número de itens de uma maneira aleatória, ou seja, manual, eu vou recebendo sugestões de clientes, eu vou recebendo sugestões da indústria, eu vou recebendo, os meus compradores vão agregando novos produtos, e esse crescimento aqui, ele se dá de maneira, então, vamos chamar manual. Nós chamamos esse mix de produtos aqui de um mix de produtos orgânico. Que é orgânico? Porque ele cresceu de maneira aleatória. Ele cresceu de maneira sem o uso de ferramentas estatísticas, sem o uso de análises de causa e efeito. O meu mix, ele é um mix orgânico. Já tinha escutado falar isso, João? Já, uma coisinha já tinha visto. Até a quantidade de itens ali, por exemplo, podia dar 4.000, que é um exemplo do mercado, mas pode ter, por exemplo, um comércio que se dedica a 5, 6 itens, que são os carros-chefes, e trabalhar ganhando em cima desse valor, né? E tendo valor, e isso... ele já viu empresas serem muito bem sucedidas com esse mix reduzido. Essa questão de mix reduzido, a gente pode conversar um pouco sobre ela. A gente ganhar dinheiro, a gente pode ganhar dinheiro, né, com um negócio pequenininho, negócio médio. Agora para a gente realmente ter um varejo de alta performance com um mix orgânico, eu não consigo, e com um mix reduzido, dificilmente eu consigo, tá? Então, assim, a gente poderia até dividir os mixes, tá? Existe um mix que ele é insuficiente, ou seja, ele não paga as contas, a empresa está sempre correndo atrás, é muito estresse, ele não consegue gerar as vendas, né, necessárias para a empresa. São aqueles varejos que a gente entra, pode ser uma padaria, pode ser uma loja de eletrodomésticos, pode ser uma mercearia, pode ser um supermercado, tu entra assim, chega a sentir mal, mas o que é isso aqui, né? O que o cara está fazendo aqui? Tu vê assim, naturalmente está claro que aquilo ali tem coisa errada. O segundo nível é o mix de identidade. Tu entra dentro do local, tu olha os produtos oferecidos e diz, pá, isso aqui é uma farmácia, isso aqui é uma loja de material de construção, da identidade. Mas ele também não performa, ele não vai conseguir gerar assim, receitas satisfatórias para dar sustentação e crescimento para o negócio. O terceiro nível, ponto de equilíbrio. Esse aqui é o mais comum. Paga as contas, gera ali um lucro, mas ele não avança, assim, mas ele paga as contas e a coisa funciona. Agora, o próximo é o mix de alta performance. Esse aqui, ele já a diferença dele para todos os outros demais é que ele é um mix de produtos matemáticos. Ele deixa de ser um mix orgânico para ser um mix de produto matemático. Ele deixa de crescer de maneira aleatória para crescer de maneira dirigida através do uso da ciência de dados e da estatística. Quer ver, Luiz? Tu trabalhas com ERPs, certo? E os ERPs no mercado, e isso não é comum a todos eles só conseguem trabalhar para cá, com um mix orgânico. Os ERPs não conseguem definir um mix matemático. Porque o ERP, ele trabalha com análise, e desse lado aqui são análises descritivas, ou seja, descreve a operação do varejista, diz quanto que os produtos venderam, quanto que cada produto evoluiu nas vendas, quem cresceu mais, quem cresceu menos, a representatividade do faturamento de cada um dos produtos ou cada uma das categorias. Então, eles são análises descritivas. Para a gente conseguir um mix de produtos matemático, nós temos que ir para o que se chama de análises, tá? Análises causais. São análises de causa e efeito. Ou seja, qual é a quantidade de produtos que faz com que eu mantenha
o meu crescimento de vendas? Qual é a quantidade de produto que continua aumentando as minhas margens de contribuição? E esse número está aqui, esse ponto de inflexão. Esse número aqui não quer dizer que ele não possa ser maior dentro da operação de varejo. Esse número pode aumentar e deve aumentar de produto. Mas só o que acontece? Se eu não tenho uma análise causal, eu não sei qual é a quantidade que me ajuda a manter o crescimento, eu começo a colocar produtos demais dentro do ambiente de loja e eu vou começando a perder condições de como manejar o crescimento. Ou seja, a partir daqui, só com o uso da matemática. Então, a gente pega ali lojas de conveniência, por exemplo, abaixo de 500 itens, eu estou um mix insuficiente. Abaixo de 500 itens, não vai performar. Não adianta. Não tem santo que resolva. Entre 500 e 700 itens, é esse mix aqui da identidade. O ponto de equilíbrio está entre 800 e 1.000. Agora, só vai performar a partir ali entre 1.000 e 1.200 itens. Agora, acima de 1.200 itens, tu pode ter certeza, se não for com o uso de ferramenta estatística, e só ele vai num mix orgânico, ele acrescenta produtos e o faturamento não cresce. Então, aqui é como se fosse o nosso limite. Eu tenho que saber esse ponto aqui de inflexão, para mim, então, a partir desse número, fazer a composição do meu sortimento. Que aí nós vamos ter o total de itens que é o sugerido para aquele momento da minha loja e depois distribuição, o percentual para cada uma das categorias. Percentual para as categorias de produto. Porque o que acontece também nas categorias de produto? Pega isso, serve para material de construção, se eu pegar lá, categoria de produtos, material elétrico, hidráulico, ferramentas manuais, ferramentas elétricas. Para cada categoria, existe uma faixa de itens que a empresa tem que trabalhar. Se ela trabalhar com menos produto, uma quantidade menor dentro de uma categoria de produtos indicada, a loja como um todo performa menos. Se ela tiver mais produtos do que deve naquela categoria, a loja como um todo vai faturar menos. Pegar um supermercado, produtos de limpeza, mercearia, produtos, né, de higiene pessoal também. Existe uma faixa, uma quantidade de produtos que a empresa tem que ter. Toda vez que ela tiver menos que aquilo que é o indicado ou mais do que é o indicado, ela vai performar menos. É bem simples, né? Como se a gente pode fazer uma analogia do automóvel e os pneus. Se eu tiver com um pneu murcho na categoria de produtos, o carro vai ter dificuldade de andar. Se eu colocar no meu carro uma roda, né, com um aro maior, ele também vai ter dificuldade de andar. Existe, então, para cada categoria, um item, né, uma faixa que ele tem que trabalhar de itens ali. Então, eu preciso saber qual é o meu total e quanto que cada categoria deve participar para garantir que eu consiga quebrar essa barreira, que essa faixa de faturamento que eu não consigo mais crescer. E aí, então, eu vou desenvolvendo, né, as minhas categorias de produtos a partir das compras dos meus shoppings. Porque o que acontece nesse mix orgânico também? Eu fico à revelia da indústria, porque a indústria, nem todos os produtos que ela lança são focados para o crescimento das vendas do varejista. Muitos produtos são lançados para ocupar o espaço de loja e evitar a atuação da concorrência. Então, há uma quantidade, às vezes, de tamanhos, de embalagens, de sabores, de cores, de versões, que não têm o objetivo real de gerar mais vendas, mas simplesmente de ocupar os espaços para evitar a atuação da concorrência. E que se o varejista não tem uma ferramenta matemática de causa e efeito, ou seja, estabelece as quantidades e as participações que impactam no faturamento através de análise estatística, se ele não tem essa ferramenta, ele fica suscetível a movimentos que sequer dizem respeito ao negócio dele. E aquilo que é o base, que é a empresa vai ter lá os seus produtos cadastrados, vai ter as suas categorias definidas, categorias, subcategorias de produtos, a árvore mercadológica. Nesses dias, uma empresária, cliente nossa, ela disse, mas precisa ter árvore
árvore mercadológica, só é botar lá os produtos para dentro do sistema e não está bem. Olha, ela vai conseguir, colocando os produtos dentro do sistema, ela vai conseguir vender. É óbvio, os sistemas são voltados para a operação, né? Ela entra com as suas notas fiscais e depois vende seus produtos e está resolvido o problema. Mas eu preciso ter essa organização para mim conseguir extrair inteligência do comportamento das minhas vendas, eu conseguir extrair conhecimento do comportamento das minhas vendas. Porque se os produtos estiverem todos eles assim, só lá, todo mundo sozinho, sem não estar, se não estiver agrupado em categorias, subcategorias, famílias de produtos de maneira organizada, eu não consigo gerar conhecimento e inteligência das minhas vendas. Então, o básico é isso, é eu ter meus produtos organizados, devidamente registrados. Agora, isso aqui não é suficiente, me leva para essa condição aqui, que chega um determinado momento, as minhas vendas não crescem, elas param de crescer. Eu ponho produto, pode ver os empresários reclamando que a venda não cresce. E fica na dúvida, que produto que eu coloco? Que produto que eu coloco? A primeira coisa que eu vou fazer para sair do mix orgânico para esse mix matemático é o que a gente chama de otimização. A otimização, invariavelmente, vai levar a uma redução do mix de produto. Então, se o varejista está trabalhando com 15 mil itens, ele vai para 10, ele está com 10, ele vai para 7, se ele está com 6, ele vai para 4. Geralmente, na otimização, tem uma redução do mix de produto entre 20% e 30%. Reduz o mix. E por que reduz o mix? O que acontece? Esse mix orgânico que vai crescendo aleatoriamente é como se fosse, a gente pode fazer uma analogia com o corpo humano, que é o sistema circulatório que vai criando gordura, vai criando colesterol no seu organismo e vai prejudicando o funcionamento do organismo, vai prejudicando a circulação do sangue. Então, essa otimização, que é uma redução do mix, nós vamos conseguir tirar aqueles produtos que a indústria levou lá para dentro da nossa loja, às vezes na sua competição com o concorrente, é aquela compra que a gente fez lá e comprou todo o portfólio de uma determinada indústria, deveria ter comprado só alguns. Então, assim, a gente vai tirar esses produtos que prejudicam a performance da operação de varejo e que tiram dentro de loja o espaço de outros produtos mais importantes. Então, essa aqui é a primeira fase da mudança de um mix de produtos orgânicos para um mix de produtos matemáticos. Só que eu não posso passar o resto da vida otimizando, ou seja, reduzindo o mix. Daqui um pouco, o supermercado vai estar vendendo só Coca-Cola, um material de construção vai estar vendendo só cimento, não é a otimização. A próxima fase é a maximização. A maximização é o quê? Eu vou fazer a primeira correção das minhas categorias. Eu vou incorporar categorias de produtos que talvez eu não esteja trabalhando, ou vou corrigir as categorias de produtos que eu tenho, para saber quais, como a gente viu lá anteriormente, eu sei quais a faixa de quantidade de produtos que eu tenho que trabalhar em cada categoria e eu vou fazer as correções nas minhas categorias. Aqui eu entro com a maximização. E, eventualmente, na maximização, eu vou incorporar as informações de mercado. São, no caso das farmácias, informações da Wiquivia, no caso de alimentos e bebidas, informações da Nielsen. Que, na otimização, eu vou fazer um processo de autoconhecimento. Como é que está o meu mix? Na maximização, que eu vou trazer informações externas para poder, então, fazer a correção, os ajustes das minhas categorias. E depois que eu vou entrar numa fase de desenvolvimento, ou seja, não há limite para o crescimento do mix de produto. Agora, eu não consigo fazer o crescimento do mix de produto se eu não tiver o domínio das relações de causa e efeito, ou seja, as relações da quantidade de produtos total que eu tenho que ter e o crescimento meu de venda. Quantidade de produtos que eu tenho que ter em cada uma das minhas categorias e o crescimento de vendas. Quantidade de produtos que eu tenho que ter nas subcategorias e o meu crescimento de vendas. Então, eu tenho que ter esse conhecimento das relações de causa e efeito do meu mix de produtos, com o meu faturamento, para poder, então, fazer o desenvolvimento do mix. E o desenvolvimento do mix, aqui nós vamos entrar lá no conhecimento da cesta de produto dos meus shoppings, porque eu tenho que crescer o meu mix olhando para as cestas de consumo, para o que meus consumidores estão
levando para a sua casa e não, né, olhando às vezes para fora do meu negócio ou para fora, né, com novos lançamentos, né? Qual é o produto que eu tenho que procurar, que eu tenho que achar para acelerar, aumentar o ticket do meu consumidor.